Salve, salve, rapaziada. Boa tarde pra nós. Hoje vamos fazer mais um vídeo de sketchbook. E no caso, eu vou estar finalizando esse aqui. Que quando a gente fez, eu tava... Aqui, ó, eu até deixei marcado com um adesivo. Esse foi o sketch que a gente fez. Opa! Junto no vídeo que eu fiz sobre o sketchbook aqui. E no caso hoje eu vou fazer mais um, só que é na última página. E vou fazer o tour do que aconteceu depois dessa aqui. Que foi o que? Já uns 2 meses atrás. Já tá todo sujo aqui o casaco. E é isso aí. Então esse vai ser o vídeo. Aqui foi o trampo que a gente fez aquele dia junto, que eu mostrei o processo. E no caso eu vou mostrar o processo de novo, mas da última página. E vou mostrar alguns aqui depois desse, fazer o sketch e depois mostrar o resto. É a mesma pegada que eu fiz no outro. E é isso, rapaziada. Agora bora abrir o sketchbook e vamos começar fazendo o tour, mostrando alguns dos sketches depois daquele ali que a gente fez junto no último vídeo. Esse foi o sketch, eu deixei marcado. Um adesivo aí, Guaraviton. Bora começar o tour. Esse aqui eu fiz direto, acho que sem fazer nenhum sketch antes. É bom experimentar aí assim também pra já treinar, tipo, fazer a composição da letra direto, sem ter que fazer um rascunho antes, né? Pra já ir pensando rápido e ir direto, né, nas linhas. Não tem chance pra erro, né? É interessante estudar isso. Esse aqui com um contorno um pouco mais grosso, sombra pra baixo, com a caixa, né? Não aquela sombra deslocada. A sombra deslocada eu fiz depois da caixa, que daí dá uma saltada nela, né? É interessante. Tô explorando, né, o que eu já falei no último vídeo, dessas letras combinando, né? Todas encaixadas uma na outra, pra explorar desse flow, né? Esse aqui eu gostei bastante do 2, como encaixou aqui. Esse com tipo uns raios. Uma página cheia de draw up. Uma página cheia de tag. Só um sketch aqui. Mais uma página de throw up. Mais um sketch. E agora eu vou deixar para mostrar o resto depois. E ó, um salve para os filhos da purga. E aí agora eu vou fazer o sketch na última folha. Aqui, ó. Vou pegar um 3H, que é um pouco mais fraco, não vai marcar tanto, e eu vou poder explorar um pouco mais, de soltar um pouco mais o dedo, e depois vou pegar um 4B para se eu quiser marcar algumas coisinhas melhor. Eu não recomendo se prender a isso, mas eu vou fazer um pequeno detalhe para começar a trabalhar aqui nessa folha, que é fazer a tag antes. Não recomendo se prender nisso, mas eu consigo criar um flow legal e um encaixe bom para mim, então eu vou começar dessa forma. Agora começar a fazer a construção, né? Já fiz o traço e agora eu começo a aumentar essas formas, né?
criar as caixas, né, as peças. Por isso que se chama piece, né? Eu preciso encaixar várias peças umas nas outras. E é isso. Agora vai um flow. E aqui no caso facilitou, né? Como eu encaixei já a tag, eu já criei o flow que eu tava buscando agora. Então eu consigo criar essa composição, né? O encaixe das peças, né? Das pieces mais fácil. E por isso que isso aqui é um pouco de roubar, né? Porque o legal é você usar mesmo da tua inteligência para lembrar e já conseguir encaixando as peças sem ter que fazer isso aqui, porque no muro tu não vai ter tempo para fazer isso aqui, né? Só quando for um evento, uma parada mais tranquilo. Mas é interessante já aprender a fazer a parada sem isso aqui. Então, grande parte da letra já está construída, a base, né, do flow. Eu vou agora fazer alguns ajustes e algumas coisas que eu posso talvez adicionar mais, né, tipo uns little doodads here and there, né, que nem tem no vídeo clássico. E adicionar tipo umas paradinhas, vamos supor, uma conexão aqui. Dá para explorar e ir brincando, né, para ter um pouco mais de informação. E eu vou fazer isso aí. Aí, já consegui dar um pouco mais de informação, brincar um pouco mais com a composição aqui. Mas vou fazer uma coisa aqui que eu tinha pensado em fazer e não fiz, só para acabar. E é isso. Agora eu não vou fazer aquela ideia que eu tinha falado do 4B, vou deixar isso aqui para talvez algum outro sketch. E o que eu vou fazer? Eu quero colorir esse trampo. Então eu vou usar algum desses marcadores aqui para preencher isso aqui. E no caso agora eu vou botar a câmera na cabeça. Já volto aí. Aí agora eu vou apagar um pouquinho disso aqui para deixar só uma marca. E depois não ter tanto problema para passar em cima. Porque como eu vou pintar, gostei desse aqui. Já começa a dar uma vida. Agora eu vou pensar qual que eu vou adicionar. Eu quero adicionar, acho que agora um tom mais claro para mim fazer grande parte do resto da letra e mais algum diferente para essas conexões, alguma coisa assim, para adicionar um a mais também por fora. Bora.
Já vou fazendo essas conexões aqui. Com esse tom um pouco mais escuro. E bom, já tem uma composição interessante. E ainda falta vir com o contorno preto, né, pra fechar tudo. E daí depois eu vou ver qual cor que eu vou usar pra colocar de fundo. E agora pegar o 1.0 aqui. Ou não, eu tenho 0.8 que daí não é tão grande. Vou usar o 0.8. E vou começar a contornar. Aqui. Depois esse aqui eu posso usar. Só que essa 08 aqui tá começando a falhar um pouquinho já. Não tá tão opaco. Mas eu comecei com ela e eu não tenho outra 08. É bom porque, né, como aqui o marcador preto ele passa por cima do preenchimento, né, ele come, você consegue dar uma arrumada em alguns traços, né, tipo passar em cima de tudo e deixar tudo mais retinho. Tá feito os traços. Agora eu vou fazer, só falta um aqui. Eu vou fazer a sombra, que eu vou fazer ela deslocada, não vou criar uma caixa, acredito eu. Na minha imaginação, uma deslocada já vai ficar bem interessante. E vou deslocar ela um pouquinho mais do que eu deslocaria normalmente. Ou seja, eu vou puxar tudo para baixo e para esquerda. Porque aqui, ó, se for ver, também é o lugar onde mais está faltando informação. Aí depois eu só assino aqui e daí fica uma composição boa também com o restante aqui. Finalizando aqui agora a sombra. Essa etapa normalmente é quando já começa a dar uma saltada maior na letra, né? E uma das minhas etapas favoritas, que já dão uma ideia legal do peso que a letra tem. A sombra está concluída. Eu vou pensar o que eu posso fazer por fora. Dá para colocar alguns detalhes aqui nessa área e aqui nessa área também, que está com mais espaço vazio. Vou pensar o que pode ser feito. Se não daqui, o que tem que poderia ser interessante? Como é que tá esse aqui? Está valendo ainda.
Aí, agora já consegui dar uma divertida entre o fundo. Vou analisar, acredito que vou fazer só mais alguns detalhes, na verdade, não está totalmente pronto. Vou fazer uns tracinhos de preto aqui no contorno para dar uma vida e já volto aí. 0.4 e vou usar para fazer alguns traços aqui por fora. Aí já consegui colocar um pouco mais de detalhe, dar uma ajeitadinha em alguns traços aqui e agora só falta assinar, colocar a assinatura. E é isso aí, mantendo aquele flow que eu falei que estou estudando bastante, linha que não para e simplesmente vai continuando, né? Começa aqui, é um sketch que a construção da letra em si eu faria na rua, provavelmente faria com uma composição de cores diferente, mas achei interessante e vou aparecer aqui para dar o salve final. E na verdade não é salve final porque eu preciso mostrar ainda os outros sketches que não estavam ali quando eu parei, né? No caso, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Esse aqui, gostei da construção dele, interessante a jogada de uma coisa em cima da outra. Esse aqui é um que eu quero jogar para a parede, quero experimentar com esse K aqui um pouco diferente do meu habitual. Esse aqui não gosto tanto, alguma tentativa de explorar alguma coisa aqui, mas a composição não ficou legal. Esse aqui eu também não gosto, 2 dias aí que não fluiu muito o sketch. Às vezes acontece isso, né, de não ir tão bem. Esse aqui já ficou mais interessante, mais original, brincando nessa pegada dos encaixes, né, da letra toda em uma linha só, e agora com as chamas dentro, né, e esses detalhes aqui na sombra. Interessante também. Agora mais throw-ups. Eu dei uma mudada, né, na minha throw-up aqui, com essa voltinha a mais, né, no K e no R, então estou estudando bastante isso para conseguir fazer fluir da melhor forma. Também tem mais estudos. Ainda não pegou aqui no papel tão certinho, na rua já tem algumas que estão saindo bem legal. Gosto de soltar a mão bastante assim na throw-up, quando ela fica mais solta assim. Esse aqui eu já achei interessante. Eu gosto bastante. E agora chegamos no último. Esse aqui foi o que acabou de ser feito. Acho que foi um dos únicos coloridos até desse sketchbook. A maioria foi só a base da letra mesmo. Acredito que sim. Mas é isso. Agora o sketchbook está finalizado. Eu comprei um para já ter pronto aqui. Paguei R$39. É um pouco menos de folhas do que aquele outro ali que eu estou finalizando agora, mas já está ótimo também. Mais o sketchbook para conta, eu vou mostrar ali para vocês o espaço onde eu coloco eles. Eu já tenho alguns que eu até poderia, se vocês quiserem, né, comentar aqui, ou provavelmente fazer ali especial para a área de membros, vídeo mostrando esses meus outros sketchbooks, que eu tenho alguns mais antigos ali também que tem uns desenhos bem interessantes. Ficamos com um vídeo, mais um, né? Agora finalizando aquele sketchbook que a gente tinha feito um sketch já junto antes. Eu tenho bastante o hábito de fazer esses rascunhos, né? Eu tinha parado um pouco porque eu tava esperando para poder fazer esse vídeo finalizar, finalizando o sketchbook para vocês. E agora eu vou dar uma encaminhada de novo. Eu tinha feito um estudo que eu também posso talvez, né, compartilhar aqui e mostrar também, que era de cada semana eu treinar uma das letras do meu nome, né? Como
vamos supor, como tem o RESK 1, 2, né? 6 letras, eu posso, né, fazer tipo 6 semanas diferentes, uma semana cada letra, né? Tipo RESK, depois os números. Uma semana treinando só o número 1 e outra semana só o número 2. E eu fiz isso agora, mas eu fiz só com RESK. E fiz os estudos todos no iPad, né, digital. Que eu também posso mostrar aqui, né, um dia, os processos, né? E é isso aí. Queria agradecer quem ficou até o final do vídeo. Mais um vídeo aí, mais trocando uma ideia, ensinando, né? Falando um pouquinho das dicas ali, né? Enquanto eu faço o rascunho. E é isso, tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixa o like aí, comenta, fala com nós o que vocês estão querendo mais de estilo de vídeo, que eu tô explorando bastante isso aí, tô lendo os comentários. Dá um salve também, confere ali a área de membros, que agora tá aberta. Ali eu tô tendo uma troca de ideia ainda mais pessoal, né? Mais realmente próxima ainda, né, das pessoas que curtem realmente o grafite, curtem acompanhar meu canal e querem ter essa proximidade, né, e poder trocar essa ideia mais pessoal comigo. Acompanha lá, confere, tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.